Olá, amados, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, estamos aqui para mais uma vez gravar um áudio, né, gente? Aproveitar aqui, hoje, né, vamos lá. Vou ler aqui o comentário, tá, amados, eu tô aqui fora, gente, que lá dentro, né, tem gente. Eu vim aqui que eu estou aqui no sítio. Né, vim aqui pra fora porque o som lá dentro tá alto. Então se vocês ouvirem som aí, tá? Tudo bem, deixa eu abrir aqui. Vamos lá, eu vou gravar aqui. E quando eu tiver tempo, poder editar este áudio, a gente edita, tá bom? A pessoa diz assim: estou sem saber o que fazer. Né, as pessoas têm essa maneira de dizer minha ex-esposa, né, gente? Mas eu vou ler direto aqui, minha esposa, tá? Eu não gosto, eu já disse a vocês. Tenham cuidado, não é ex-esposa, não existe ex-esposa, ex-marido. Isso aí foi coisa do diabo que inventou esse negócio de ex-marido, ex-esposa. Foi coisa do diabo, foi o diabo que inventou. Certo? Depois que a gente se casa, não existe esse negócio de ex. Existe por homem, né? Porque o diabo colocou isso na cabeça e na mente do homem. Mas para Deus não, tá? Para Deus é esposa, é marido. Aprendo isso. Eu relevo aqui porque a pessoa deve ser ignorante de Bíblia. Eu relevo aqui porque a pessoa é ignorante, né? A maioria das pessoas é ignorante quanto à palavra de Deus, não tem conhecimento, não é crente, então a gente releva essas pessoas, né? Mas muitos de vocês aqui, eu estou sempre dizendo, gente, não é ex, não chama tua mulher ou teu marido de ex, porque não existe ex, enquanto está vivo, a Bíblia chama de marido, a Bíblia não chama de ex, certo? Nem tem esse nome na Bíblia, né? Não tem esse epígrafe, X, não tem, né? Foi o homem que inventou. Então vamos lá, queridos, eu vou ler aqui. E quando eu chamar esposa, é marido, porque as pessoas escrevem os comentários e botam minha ex-esposa, meu ex-marido. Não, eu vou ler como é para ver se entra na cabeça das pessoas. A gente vai falando a real, tá certo? Então vou ler aqui. Estou sem saber o que fazer. Minha esposa entrou com divórcio. Não sou inocente. Ainda bem, né, que a pessoa reconhece que não é inocente. Errei muito sendo grosso e ignorante, mas não teria coragem de largá-la. Em uma discussão, eu perguntei a ela se queria separar de mim, porque estava fria. Ela pensou e disse que não queria mais ficar comigo. Então, na raiva, eu disse para ela procurar o divórcio. Mas não acreditava que ela ia fazer isso. Isso foi em 16 de dezembro de 2019. No dia 19 fui buscar minhas roupas e achava que ainda ia haver conversa. Mas ela não estava em casa. Esperava a reconciliação. No dia 14 de fevereiro assinei documento e agora esperando o juiz. Ela está em outro relacionamento, o que fazer? Mas Deus não obriga ninguém a nada se a pessoa não quiser ouvir a voz de Deus. Foi assim com Saul, Jezabel, Acais, Ananias e Safira. Enfim, não sei o que fazer. Estou pedindo e não durma, né? Eu acho que não durmo mais. E para piorar, perdi o emprego, não devia ter casado. Agora estou sem esperança. Bom, né? Primeiro vou aqui, tá, gente? Direcionar essa pessoa, não sei se faz parte aqui do nosso grupo aqui do canal, né? Porque aqui tem muitos comentários de pessoas pedindo ajuda, pedindo uma orientação, mas nem sempre eu vejo, nem sempre eu retorno aqui para ver, nem sempre eu estou aqui, né? São comentários que às vezes Deus me mostra, certo? Comentários de 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, às vezes de alguns meses, alguns recentes, né? Porque é muito comentário, não dá pra gente responder todos de uma vez só, né, gente? Mas muitas vezes Deus coloca nas minhas mãos alguns comentários, porque tem mais pessoas passando pela mesma situação. Então Deus me dá a direção aqui,
né? Mas vamos lá responder por parte esse comentário aqui, né? Eu fico feliz que a pessoa aqui pelo menos tenha visto que não é tão inocente assim, né? Que errou, foi grosso, ignorante, né? E tal, né? Gente, aí aqui fala que a pessoa teve uma discussão e ele perguntou para a esposa se ela queria se separar de mim, dele, né? No caso de mim, não, né? A esposa queria se separar dele. Deixa eu dizer primeiramente uma coisa aqui para vocês. Em uma discussão, gente, a gente não pode resolver nada, certo? Em uma discussão não se resolve nada. Ninguém ganha, certo? Numa discussão. Perde as duas pessoas, certo? Perde as duas pessoas. Você querer resolver algo em uma discussão, certo? Ninguém resolve nada, certo? E é lógico que você tá ali, veja só, perceba bem. Você tá ali numa discussão com a sua esposa ou você com o seu marido, vice-versa. Na hora da raiva, a pessoa vai responder, vai falar coisas, certo? Não dá tempo a pessoa refletir, não dá tempo a pessoa pensar, não dá tempo a pessoa nem, certo, refletir em nada. E aí vai falar as coisas da boca para fora para aquela pessoa, certo? Né? E isso é o que magoa as pessoas. Porque fala uma coisa que não pensou bem, certo? Fala uma coisa assim que não dá certo você resolver nada. É claro que se a pessoa aqui, como a pessoa mesmo disse aqui, é claro que se ele for perguntar a esposa se ela quer se separar no meio, ela vai dizer que sim. Ah, eu não quero mais ficar com você, eu não te amo mais. Aí começa aquelas coisas, eu também não te amo mais, eu não quero mais ficar com você, e eu não quero isso, né? Então, gente, a pessoa vai ficar fria, a pessoa na raiva ali, a pessoa quando tá com raiva. Vocês não sabem o que é uma pessoa com raiva. Diz cada coisa, diz cada situação que depois passa a refletir, certo? E vê o quanto errou. Então, numa discussão, a gente sabe que ninguém ganha pra ninguém não, queridos. E aí se toma decisões erradas. Lembra, né? Eu vou lembrar aqui a vocês, eu recomendo a vocês, quem não assistiu esse filme, é A Prova de Fogo, né? Com o Caleb e a Kathleen, né? Eu recomendo vocês assistirem esse filme, né? Lembra de uma discussão que ela tá tendo ali com ele? Eles começam a conversar normalmente. Daqui a pouco estão um comendo o outro. Isso aqui no próprio filme, tá? Né? Um gritando com o outro, aí ela diz o quê? Aí ele começa a dizer, você é uma mulher grosseira, você é uma mulher não sei o que, com a esposa dele. Aí ele diz, você é uma mulher grosseira, né? Começou uma discussão do nada. Estavam conversando sobre vela, ela tinha acendido uma vela, se eu não me engano. Foi essa parte do filme, ela tinha acendido as velas, que ela comprou com as colegas dela. E aí ele tá lá, né? Ela tá lá. E aí ele sai apagando. Você sabe que eu não gosto disso, não sei o que. E ele sai apagando as velas, certo? E aí eles começam uma discussão lá besta. E aí se tornam algo, né? Terrível ali. Aquela discussão que começou com uma coisa besta, né? Piorou a situação. Aí o que aconteceu? Daqui a pouco eles estavam lá brigando com o outro. Aí ele começou a xingar ela. Ele começou a chamar ela de egoísta, certo? E ele foi pra cima dela. E aí ela não aguentou. Ela não suportou ser chamada de egoísta, né? Ela não aguentou ser chamada de egoísta. E aí, olha, né? Começou aquela coisa, aquela briga, aquela discussão lá. E ele disse... né? Que o quê? Começou a discutir lá. Começou a discutir. E daqui a pouco ele tá lá dentro. Deixa eu sair aqui. Ui, eu tô aqui gravando com o pessoal. Pode entrar. Ele tá ajeitando o almoço. Ele tá lá ajeitando o arroz. Aí, gente, né? Aí você tá lá numa discussão com o seu marido, com a sua esposa. Ele tá lá lhe xingando, ela já tá com a cabeça quente, certo? Os dois já estão sem paciência, certo? Os dois já tá sem paciência. Aí os dois gritando lá. Aí ele acaba xingando ela, chamando ela de egoísta. E ela, eu não sou egoísta, né? E realmente, né, ela não era egoísta, acaba falando, né, coisas que magoam a esposa, né, porque pelo filme dá pra ver que ela não era tão egoísta. O egoísta, na verdade, era ele, né, no filme assim, né, gente, no filme, quem era o egoísta nesse caso aqui era o Caleb. O Caleb, né,
é que era o egoísta, era o egoísta da situação. Aí ele foi dizer que era a mulher era que ajudava em tudo, a mulher que fazia a maior parte, certo? E ele foi chamar ela de egoísta, mas ele não via que o egoísta era ele, não ela, né? Então a gente assistindo o filme, gente, a gente reflete tanta coisa naquele filme Prova de Fogo. Eu já assisti aquele filme 1 milhão de vezes, forma de dizer, né? Claro que eu ainda não cheguei a 1 milhão. Mas todas as vezes que eu assisto esse filme, eu acabo que aprendendo alguma coisa, eu acabo que vendo a situação por outros ângulos, por outro meio, sempre traz alguma coisa nova, né? Então você vê que o egoísta, na verdade, o egoísta da história era o Caleb, mas ele chamou a esposa dele de egoísta. E egoísta realmente, dentro do filme ela não era, o egoísta era ele, que estava guardando dinheiro para comprar um barco que não necessitava. O egoísta era ele que não estava ajudando ela a cuidar dos pais dela. O egoísta era ele que não estava ajudando em casa, a fazer as coisas de casa. O egoísta era ele, né? Você vê isso, até o filme ele demonstra isso aqui. Aí, gente, aí chega um momento que ele diz que ela é egoísta e ele coloca ela contra a parede, né? Ela acaba sendo colocada contra a parede. E aí o que acontece? Né? Eu quero divórcio. Ela, né? A mulher. Eu quero divórcio, eu quero me separar de você. E ali ele grita, quer se separar? Se é isso que você quer, a gente vai fazer. Né? E ele grita ali com ela também. E ali ele grita também com ela e fica daquele jeito. Aí o filme começa toda aquela turbulência todinha, ela dá a entrada, né? Empurrou ela. De alguma forma, ele fez com que ela fosse atrás do divórcio. Foi ele, o culpado foi ele, certo? Nessa questão aqui. Fez com que ele fosse atrás do divórcio. Aí veja a situação. Aí ela dá a entrada, aí passa aquele coisa todinho. Então veja, às vezes a pessoa, né? E aqui a pessoa fez até mais grave, né? A pessoa fez até mais grave aqui, né? Fez até mais grave, né? A pessoa disse aqui, eu perguntei a ela se ela queria se separar de mim, porque estava fria, ela pensou e disse que não queria mais ficar comigo. Então, com raiva, então veja o que é que acontece a pessoa com raiva. Então, com raiva, eu disse para ela procurar o divórcio. Pois é, ele mandou, porque aquele fez mais grave, né? Ele mandou ela procurar, pois vá procurar o divórcio, né? Então, veja, aí o camarada vai lá na hora da raiva, né? Na hora da briga, mandar outra pessoa, né? Procurar o divórcio. A pessoa vai lá e faz, gente. A pessoa vai lá e faz. Porque, certo? Né? Aí não tem. Você empurrou, né? Você empurrou a sua esposa a ir atrás do divórcio. Você empurrou ela. Você induziu. Ou seja, a pessoa aqui induziu a esposa a ir atrás do divórcio. Então não tem muito, né? Não pode nem culpar a esposa literalmente, porque ele induziu a esposa, né? Ele induziu a esposa a ir atrás do divórcio. Aí agora paciência, né, gente? Paciência. Tá? As pessoas na hora de cabeça quente diz e faz cada coisa que depois vem um arrependimento, né? Depois que fez, né? Depois que tomou a atitude, aí vem o arrependimento. Veja, né? Aí a pessoa diz em que ano isso aconteceu, em que mês, em que dia aconteceu e tal. E aí a pessoa ainda acha, a pessoa que ainda achava que tinha volta, né? Tinha uma reconciliação. Aí disse que quando foi buscar a roupa em casa, né? Ela não estava mais em casa. Pois é, não foi a pessoa mesmo que mandou ela procurar o divórcio, né? Tava pensando aqui que haveria ainda uma reconciliação, uma volta. Aí chegou em casa, não viu mais a esposa em casa, porque induziu a esposa a ir embora de alguma forma, certo? Então não tem muito o que reclamar, né? De fato, a pessoa não tem muito o que reclamar, certo? Aí, né? Agora sim, gente, né? Aí a pessoa foi lá, assinou o divórcio e fez também, agiu no impulso também, certo? Porque não havia necessidade
de assinar papel, de assinar divórcio, fez também na imaturidade. Aí agora, né, vamos sofrer as consequências dos nossos atos, né, gente? Vamos sofrer, certo? Aí aqui a pessoa diz que a esposa já está em outro relacionamento. Eu costumo dizer, gente, que geralmente uma pessoa quando quer se divorciar de imediato é porque já tem outra pessoa, certo? Geralmente na maioria dos casos, onde a pessoa quer logo se separar, se eu quer logo o divórcio, eu quer logo... Geralmente já tem uma pessoa na frente, já estava se envolvendo com essa pessoa antes, né? Essa pessoa já estava na mira. O estranho, né, no caso, já estava na mira daquela pessoa, porque se a pessoa não quiser se separar tão rápido, ainda não. Isso não quer dizer que aí tem alguém. Mas na maioria dos casos, como a gente já conversou aqui em outros vídeos, maioria das casos, quando as pessoas se divorciam de forma rápida, quando elas pedem o divórcio, né, ali de forma rápida, e se divorciam de forma rápida, é porque já tem outras pessoas na parada. Já tem outro homem ou outra mulher na parada. Certo? Na maioria dos casos, a pessoa já tem um relacionamento, já estava fretando com essas pessoas antes. E o inimigo, quando ele sabe disso, ele entra para destruir tudo, né? O meu esposo, por exemplo, quando veio pedir o divórcio para mim, ia fazer ainda 2 meses, no máximo 3 meses, certo? Que a gente estava separado, que ele saiu de casa, ele já veio com um negócio do divórcio. Eu digo, já. Agora, no caso dele, eu já sabia que ele estava com a outra pessoa, né? Porque, como eu disse para vocês, quando a pessoa pede o divórcio rápido, assim, quando a pessoa vem com o divórcio, já tem outra pessoa na parada. Ela já conhecia a estranha ou o estranho. Já estava trocando, né? Trocando palavras com a estranha ou com o estranho, né? E esse é a pior traição que tem, né, gente? Essa é a pior traição que tem. Então, no meu caso aqui, o meu esposo já estava trocando telefone, mensagem e sei lá o que mais com a outra pessoa. Já tinha um tempinho antes mesmo da gente se separar, ele já estava com ela, certo? Né? Já estava envolvido com ela de alguma forma. Não precisa, para você estar envolvido com alguém, não precisa fazer só sexo com a pessoa, não tá fazendo sexo. Não, já estava conversando com a pessoa, já estava paquerando, já estava olhando, já estava trocando olhares, né? Então, né, quando meu esposo veio pedir o divórcio para mim, certo? É lógico que ele já estava com aquela pessoa já fazia um tempinho antes de fato de sair de casa, né? Então, é isso. Certo? Geralmente essas pessoas já têm outras pessoas, né? Geralmente o que eu quero dizer aqui para você é que geralmente muitos cônjuges já têm outras pessoas, já estão com outras pessoas, né? Algumas outras vezes aparece depois, mas na maioria dos casos, vou botar aqui 70% dos casos, certo? A pessoa já tem um outro alguém antes de sair fora daquele relacionamento para ir para um novo, já está com outra pessoa, já está com outro homem ou com outra mulher. Mas vamos lá, certo? Como a pessoa mesmo diz aqui que ela, né, no caso aqui a esposa do rapaz já está em outro relacionamento aqui. O que fazer, né? Não tem muito o que fazer quando a outra pessoa está em um relacionamento já com outra pessoa, certo? Não tem muito o que você fazer. Sendo sincera aqui para vocês, não tem muito o que a gente fazer. Certo? Principalmente quando a outra pessoa já está com a outra pessoa, certo? Já está com outro homem, já está com a estranha ou, né, o estranho. Então não tem muito o que fazer realmente, né? É necessário. A casa do Donga é onde? Do quem? Donga. Eu não conheço, moço, porque eu não sou daqui. Eu nem sei. É, gente, o homem me perguntando ali, né? Eu tô aqui sozinha aqui na frente. Eu não sei quem é. Nem sei, nem... Aqui eu não conheço ninguém aqui nesse sítio aqui. Veio perguntar pra pessoa errada, né? Veio perguntar pra pessoa errada.
Mas vamos lá, né? Tá todo mundo lá pra dentro, conversando. Vim pra aqui pra fora, que aqui tá mais deserto, tá mais tranquilo. Mas vamos lá. Então, como eu disse pra vocês, não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer realmente, né? Não tem muito o que fazer. É a gente só entrar em oração. Porque você não vai poder ir lá na pessoa para implorar ela para voltar. Você não vai fazer isso. Você não vai se humilhar dessa forma, certo? Você não vai se humilhar dessa forma para a pessoa, implorar para ela voltar para você, para não fazer aquilo, para não ficar... Não, não vai fazer isso. Você vai ficar na sua, vai entregar a situação a Deus, vai orar, certo? Entregar a situação a Deus, porque quando entra numa situação dessa, queridos, não tem mais o que fazer, certo? Não tem muito o que fazer, certo? Não tem muito o que fazer. Você simplesmente vai ter que entregar a situação a Deus, colher aquilo que você plantou, as coisas erradas que você plantou no seu casamento, e esperar Deus agir na sua situação, entregar a situação a Deus, para Deus, né, passar a tocar no coração da sua esposa ou do seu marido, certo? Para que ela volte a refletir, para que ela reflita na vida, para que ela reaja, certo? Porque não tem o que fazer. Infelizmente não tem o que fazer, a não ser orar a Deus, porque você não vai fazer, não vai, como eu disse, você não vai lá implorar a pessoa para voltar, né? Isso não é a coisa certa a fazer. A coisa certa é deixar a pessoa aceitar a decisão da pessoa, aceitar que ela não quer mais viver com você, aceitar que ela não quer mais ficar ao seu lado. O negócio aqui é você aceitar. Aceite, certo? Aceite ali a pessoa, né? Aceite ali a pessoa, aceite, certo? Cabe a você aceitar ali mandar aqui mais pra cá, gente. Tá aqui numa terra, gente, seca. Mas vamos lá. Então, o que tem aqui para você é aceitar. Apenas aceitar, certo? Aceitar. E não tem mais o que fazer, certo? É aceitar, é a situação. Tem. Aceitar e seguir a vida, esperando no Senhor, esperando que o Senhor resolva a situação, esperando que Deus, né, mude o coração da sua esposa ou do seu marido. Não tem o que fazer, queridos. Não tem. Deixa uma sombrinha aqui, gente. Não tem o que fazer. Não tem muito o que fazer. Certo? Não tem muito o que fazer, queridos. Não tem, não tem, não tem. Realmente não tem. Então cabe a gente aceitar, apenas aceitar a decisão da pessoa. Certo? Aceitar a decisão. E seguir em frente, seguir a sua vida esperando no Senhor. Tá? E a pessoa diz aqui, mas Deus não obriga ninguém a nada. Pois é, Deus não obriga ninguém a nada não, certo? Deus não obriga ninguém a nada, né? Se a pessoa não quiser ouvir a voz de Deus, mas Deus tem uma forma de fazer as pessoas ouvir, querido, certo? A Bíblia diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo. Se tiver a intercessão de um justo, Deus pode fazer muito mais do que o que a gente pede a Ele, não pode? Então, se você é o marido ou é a esposa, interceda pelo seu marido, interceda pela sua esposa, certo? Porque, queridos, não queira comparar. Lembrando aqui, eu vejo pessoas, mas o marido de fulana é marido de fulana. Certo? Porque eu conheço, as pessoas vêm, porque eu conheço uma pessoa que Deus falou com ela e ela não ouviu e ele não ouviu, aí começa a pegar alguns exemplos na Bíblia também, que nem é o exemplo aqui, mas como a pessoa botou aqui, gente. Aí a pessoa disse assim, vê mesmo como é as coisas. Aí a pessoa botou aqui, mas
Foi assim com Saul, Jezabel, Acais, Ananias, Safira. Gente, vocês querem comparar a tua situação com a tua esposa com o caso de Ananias? Lembrando que o caso dele não tinha nada a respeito de casamento, viu? Você quer pegar o problema, né? A pessoa que simplesmente pegou problemas isolados aqui na Bíblia, certo? Cada aqui, como por exemplo, Saul, o problema dele era uma coisa. O problema de Jezabel, né? Era outro. O problema de Acais, outro. O problema de Ananias e Safira era outro. Nenhum desses casos aqui tinha nada a ver com casamento. Nada a ver com divórcio, certo? Então, é um texto isolado. É um texto isolado. É uma situação isolada, certo? Você quer comparar, certo, a sua história com a sua esposa, com Acabe, com Jezabel, né? São histórias isoladas aqui, querido, que não tem nada a ver com casamento. As situações em que eles estavam envolvidas, em que essas pessoas que a pessoa botou aqui como exemplo estavam envolvidas, não tem nada a ver, certo? Tem nada a ver. Então, como eu estava dizendo, cada caso é um caso. Porque o problema de fulano não foi resolvido, Chiquinha não teve, nada foi resolvido. Meu filho, problema de Chiquinho e Chiquinha não é o seu problema. Cada caso é um caso. Não é porque o problema você, eu conheço. Não, eu conheço uma prima minha, uma tia minha que aconteceu como aconteceu comigo e não deu em nada e não resolveu nada e não sei o que e não sei o que. Isso é o quê? Isso é tá. Aí fica lá dizendo porque a minha tia, aconteceu isso com a minha tia e não teve jeito. Porque aconteceu isso com a minha mãe, com o meu pai. O problema da tua mãe e do teu pai não é o teu. O problema da tua vizinha que tu conhece, uma conhecida tua, não é o teu. Certo? Não sei, essa semana eu tava vendo não sei se era do irmão Sérgio. Eu tava vendo um vídeo do irmão Sérgio. Eu não sei se era sobre isso, né? Não é porque, acho que foi o dele, não sei, foi em algum canal de restauração e veio o vídeo. Aí é mais ou menos assim, não é porque o teu casamento não foi restaurado que ele não vai ser. Mais ou menos isso, querido. Não é porque o teu casamento ainda não foi restaurado que ele não quer dizer que ele não vai ser restaurado mais. Exatamente, da mesma forma, eu digo, não é porque, certo? Não é porque, né? Não é porque, certo? A tua situação não foi resolvida, certo? Que ela não vai se resolver mais. Não é porque a tua situação não foi resolvida que ela não vai se resolver mais, querido. Não é porque ainda não foi resolvida. Não é porque aos teus olhos, certo? Não é porque aos teus olhos a tua situação não tem jeito. Já está pronto? Não é porque a tua situação não tem mais jeito, que aos teus olhos, né? Aos teus olhos não tem mais jeito, né? Que não tem mais como. Não é por causa disso, certo? Porque, como eu sempre digo para vocês, o que é impossível a mim e a você, é possível a Deus. A gente não sabe, para saber se, né? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, como é que tu sabes, ó marido, ou esposa? Como é que tu sabes, ó marido, se salvarás a tua esposa? Como é que tu sabes, ô esposa, se tu não salvarás o teu marido? É o próprio Coríntios que pergunta, como se dissesse, como é que tu sabe? Tu nem tentou? Ou seja, como é que você sabe se você nem tentou? Logicamente que você só vai saber se você tentar, né, queridos? Você só vai saber se vai dar certo ou não, se vai ter restauração ou não, se você tentar fazer a sua parte. Então tente fazer a sua parte. Cabe você fazer a sua parte. Certo? Você não sabe. Você não sabe, você não é dono do futuro. Você não é conhecedor do futuro. Você não sabe nada sobre o futuro. Nada. Nada sobre o futuro. A Bíblia diz que o futuro a Deus pertence, né? A gente não tem um negócio de dizer assim, o futuro a Deus pertence. Pois é.
O futuro a Deus pertence. Deixe nas mãos de Deus, certo? Deixe nas mãos do Senhor, que o futuro pertence a Ele. É Ele que vai decidir. É Ele que vai decidir, certo? É Ele que vai decidir, certo? O que é que Ele tem para você. E a Bíblia diz, eu não tenho planos de mal para vocês, mas planos de bem, certo? Então, eu tenho certeza aqui que se você colocar a sua causa, a sua situação, independente de qualquer que for ela, Deus resolverá para você, certo? Deus resolverá para você. Eu tenho certeza aqui, certo? Que se você botar, porque não há problema difícil para Deus, querido. Não há problema difícil para Deus. Então, se você pegar e colocar a sua situação na presença do Senhor, o Senhor muda a história, porque Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele vai mudar a sua história, como Ele já mudou a história de muita gente, certo? Então, se você pegar e botar a situação nas mãos de Deus, Deus pode fazer alguma coisa. Agora, se você ficar aí, ai, não tem mais jeito, ai, ela tá lá, irmã, com fulano, ô, irmã, meu marido tá lá com Chiquinha, com Chicão, deixa, certo? Com a força do seu braço, você não pode nada, mas com a força de Deus, eu duvido, certo? É lógico, como eu disse para vocês, Deus não vai pegar no colarinho da sua esposa nem no colarinho do seu marido. Ele tem as formas exatas de chegar ao coração do seu esposo ou da sua esposa. Coisa que a gente não tem condição de chegar ao coração do nosso marido. A gente não chega nem no coração dos nossos filhos, quanto mais do nosso marido, das pessoas. Agora Deus tem uma forma exata, uma forma certa, porque Deus, Ele vai lá nas entranhas, né? Ele vai lá nas entranhas, Deus vai lá nas entranhas do seu marido, da sua esposa, do seu filho, de outras pessoas. Ele vai lá nas entranhas, ele vai lá dentro, certo? A gente não consegue chegar lá dentro. Então Deus, Ele tem uma forma linda e maravilhosa de adentrar, certo? Na alma da sua esposa, do seu esposo, fazer ela refletir, fazer ela voltar atrás, fazer reconhecer erros, pecados e tudo mais. Deixe na mão de Deus, certo? Não tem o que você fazer naquela questão, porque você não pode ir lá implorar para a pessoa voltar, certo? Se a pessoa não quiser ficar com você de livre e espontânea vontade, não adianta. Você ir lá se humilhar na frente, se ajoelhar na frente da pessoa, não adianta, certo? Cabe apenas a você a aceitar, certo? A aceitar a escolha que a pessoa fez. Ela fez uma escolha, ele fez uma escolha. Seu marido ou sua esposa fez uma escolha. Então, certo? Respeite. Cabe você respeitar, certo? Cabe você respeitar. E aí o que é que acontece? Aí o que é que você vai fazer agora? Botar a situação na mão de Deus e esperar, certo? O povo vir, certo? Deixa eu entrar aqui. Aí. E esperar o povo vir de Deus, certo? Aqui. É isso que você vai fazer. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui para eu responder. Certo? E não queira comparar, como a pessoa quis comparar aqui a história dele com Jezabel. O que é que Jezabel tem a ver com casamento, pelo amor de Deus, queridos? O que é que Jezabel, como a pessoa botou aqui, o que é que Saul tem a ver com casamento? Certo? Porque o contexto em que as histórias deles são apresentadas na Bíblia não tem nada a ver com casamento. Embora, né, eles fossem casados. Mas a situação em que ele se encontrava aqui não tem nada a ver com casamento, queridos. Nada a ver com casamento. Nem a situação de Saul, nem Jezabel, nem Acais, nem Ananias e nem Safira. Certo? Querer comparar a história em que a Bíblia mostra o contexto das histórias deles, né? Passou longe da história de um casamento, né, queridos? Certo? Né? Aí vamos lá, enfim, não sei o que fazer. Faça isso aqui que eu tô dizendo. Bota a situação na mão de Deus, aceita a decisão da esposa, coloca na mão de Deus, deixa Deus agir. Tô perdido, não durmo, então vai cuidar de você para você dormir, né? Tô perdido, não durmo mais para piorar. Pois é, coloca a situação nas mãos de Deus, certo? Que você vai ter paz para dormir. Deus pode colocar, né, abrir a porta de emprego novamente, né? Porque se a gente for pensar, não devia ter casado. Vai passar a vida toda, eu não devia ter casado, eu não devia ter entrado nisso, eu não devia não sei o quê. Você vai passar a vida só porque alguma coisa saiu fora do seu controle?
Nós não temos as coisas no nosso controle, querido. Nem sempre as coisas vão estar de acordo com o nosso querer, de acordo com a nossa vontade. Nem sempre as coisas vão andar do jeito que a gente quer que ande. Certo? Uma hora, alguma coisa vai sair do nosso controle. Certo? Principalmente coisas que a gente não tem como controlar. Pessoas, coisas que a gente não tá... pessoas é que a gente não pode controlar mesmo o instinto das pessoas, querido. Então, dificilmente a gente vai conseguir controlar o instinto das pessoas. Então, cabe a nós, certo? Cabe a nós apenas confiar no Senhor e seguir. Então, coloca a situação nas mãos de Deus, certo? E, né, Deus vai dar esperança, Deus vai dar renovo, Deus vai dar outras coisas para você vencer na vida. Porque a gente só vence na vida com Deus. Como diz a Bíblia, sem mim nada podeis fazer, mas com Deus, querido, nós podemos tudo, tá certo? Com Deus, nós já somos mais que vencedores. Não é assim que a Bíblia declara? Com Deus, somos mais que vencedores. Então, é isso que eu deixo para vocês, né? Para vocês. Pense bem, reflita bem, certo? Chegando aqui, gente. Então, bota nas mãos do Senhor e vamos embora vencer, tá bom? Fica na paz do Senhor.